Em 1945, Estados Unidos e Japão estavam em confronto há 4 anos na Guerra do Pacífico, um dos maiores cenários da Segunda Guerra Mundial. No dia 26 de julho daquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lançou um ultimato contra os japoneses. Ele exigia uma rendição incondicional, caso contrário, eles teriam que enfrentar uma destruição rápida e total. A mensagem de Truman não mencionava o uso de armas nucleares. No entanto, esses artefatos faziam parte do arsenal que os Estados Unidos possuíam, arsenal que não hesitaram em usar. Mas o que aconteceu no dia do primeiro ataque nuclear na história da humanidade? Bem, vocês vão conhecer isso hoje, mas antes de começar, peço por favor que deixem seu like. Se ainda não o fizeram, se inscrevam, ativem as notificações e os convido a deixar um comentário aqui embaixo sugerindo possíveis temas para novos vídeos. Agora sim, vamos começar. De algumas pequenas estações a 16 quilômetros de distância de Hiroshima, começaram a chegar relatos confusos sobre uma terrível explosão na cidade. Uma nuvem sinistra, um clarão terrível, um estrondo forte. Alertados desde Tóquio, tentaram se comunicar com Hiroshima. Foi em vão. Tanto as suas emissoras de rádio quanto os seus quartéis militares não davam sinais de vida. O que havia acontecido? Não se perdeu tempo e o alarme foi retransmitido para os quartéis centrais do Estado-Maior do Império Japonês que, surpreso, confirmou que não havia na cidade nenhum tipo de alerta que fizesse supor o pior. Sabiam também que lá não eram armazenados explosivos, então a ideia de uma explosão se tornava minuto a minuto mais improvável. Alguns até se permitiram pensar que havia uma explicação não trágica para o que estava acontecendo. Não sabiam que estavam diante de um dos piores cenários já ocorridos no planeta Terra. Um jovem oficial do Estado-Maior foi designado para voar imediatamente para Hiroshima, pousar, analisar o dano e retornar a Tóquio com informações de primeira mão. Depois de voar por 3 horas, quando ainda estavam a cerca de 160 quilômetros de distância da cidade, ele e seu piloto avistaram uma grande nuvem de fumaça. Os destroços de Hiroshima estavam em chamas. A destruição era de uma magnitude que os deixou a nada. O que havia acontecido lá? O germe de todo esse assunto havia nascido na mente de alguns cientistas. Cientistas que passaram de ser os melhores de sua época para serem julgados por grande parte da população mundial. A convicção de que o que Hitler poderia fazer com uma bomba atômica era ainda pior, uma paranoia recalcitrante e o acesso a um orçamento mais do que generoso para levar adiante pesquisas havia feito dos Estados Unidos o detentor de um mérito muito particular. De ser o primeiro país da história a atacar utilizando uma bomba atômica e desencadeando o inferno. Trabalhando em seu próprio registro da missão, Lewis, copiloto do homem que pilotava o avião que havia soltado a bomba, escreveu em seu diário enquanto deixava Hiroshima para trás: "Meu Deus, o que fizemos?" Em 1922, o Tratado Naval de Washington irritou visivelmente os japoneses. E é que esse tratado limitava o número de navios que eles poderiam possuir, garantindo descaradamente a supremacia naval das frotas americanas e britânicas. As potências europeias ocupavam territórios que o Japão considerava sua esfera de influência, então em 1937 foi tomada a decisão de invadir a China, conflito que duraria 8 anos. Por sua vez, em 1940, o Japão assinou o Pacto Tripartite com a Alemanha e a Itália, o que alinhava o Japão com as potências do eixo. Sem perder tempo e com claras intenções de mostrar sua convicção em julho de 1941, o Japão invadiu com suas tropas o sul da Indochina, território controlado pela França. Os Estados Unidos consideraram que isso merecia retaliações, embargos comerciais e a redução do fornecimento de petróleo ao país em 90%. Devido a essas sanções, bem como as impostas pelos britânicos e neerlandeses, o comércio exterior do Japão reduziu seu pulso de vida a batimentos cada vez mais esporádicos. Mas isso fez o Japão se render ou se intimidar? Pois não, de fato fez exatamente o contrário. Em 5 de novembro, o imperador Hirohito e o governo japonês decidiram declarar guerra aos Estados Unidos se o embargo de petróleo não fosse levantado até o final do mês. Em 7 de dezembro, a primeira frota japonesa atacou massivamente Pearl Harbor por via aérea.
Portanto, no dia seguinte, 8 de dezembro, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Mas o que foi precisamente o incidente de Pearl Harbor? Se querem saber como o Japão atacou essa base naval dos Estados Unidos no Havaí, quais foram as consequências e mais, convido vocês a assistir o vídeo que está postado neste canal chamado O Dia em que Houve um Ataque em Pearl Harbor. Lá vocês vão ver toda essa história desenvolvida e vão conhecer o que seria a primeira parte da narração de hoje. Para continuar com o que nos interessa, basta saber que o ataque a Pearl Harbor ocorreu apenas um dia depois de Roosevelt autorizar um projeto secreto conhecido como Manhattan Engineering District, mais comumente conhecido por todos como o Projeto Manhattan. Em agosto de 1939, os cientistas nucleares Leo Slidar, Edward Teller e Eugene Wigner, refugiados judeus vindos da Hungria, acreditavam que a energia liberada pela fissão nuclear poderia ser utilizada para a produção de bombas pelos alemães e, por isso, convenceram Albert Einstein a alertar o presidente Roosevelt. Dessa maneira, com uma simples carta deu-se origem ao Projeto Manhattan, nome em código do projeto nuclear dos Estados Unidos, que sob a direção científica de Robert Oppenheimer, acabaria empregando 1.300.000 pessoas e tendo um custo final de 2 bilhões de dólares. Mas tudo tinha um único objetivo, e esse objetivo era superar o projeto nuclear nazista, conhecido como o Projeto Urânio, realizado por Ernest Heisenberg através do desenvolvimento de uma bomba atômica funcional. Esse objetivo foi cumprido? Bem, infelizmente sim. O primeiro alvo escolhido foi Hiroshima. A cidade não havia sido bombardeada antes, então era um bom lugar para notar os efeitos da bomba. Além disso, era a sede de uma base militar. A bomba Little Boy explodiu no ar a cerca de 600 metros do chão. O mecanismo interno da Little Boy funcionava como uma pistola. Disparava um pedaço de urânio 235 contra outro idêntico, 5 contra outro do mesmo material. Ao colidir, os núcleos dos átomos que as compunham se fracionaram em um processo chamado fissão. Essa fissão dos núcleos ocorre de maneira consecutiva, gerando uma reação em cadeia na qual se libera energia e finalmente se desencadeia uma explosão. Little Boy carregava uma carga de 64 kg de urânio 235, dos quais se calcula que apenas cerca de 1,4% sofreu fissão. A explosão gerou uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius em um raio aproximado de 4,5 quilômetros. Estima-se que de 50 a 100 mil pessoas morreram no dia da explosão. Uma área de 10 quilômetros quadrados da cidade ficou devastada. A explosão foi sentida a mais de 60 quilômetros de distância. 2/3 dos edifícios da cidade, cerca de 60 mil, foram reduzidos a escombros. O intenso calor provocou incêndios que durante 3 dias devoraram uma área de 7 quilômetros ao redor da Zona Zero. A bomba havia sido liberada pelo Enola Gay, um bombardeiro B-29. Com 45 metros de envergadura e revestido de um alumínio polido que é quase um espelho, o Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay é para alguns um símbolo da destruição massiva, mas para outros é o da culminação de uma guerra atroz, que poderia ter resultado em 1 milhão de mortos americanos. Está exposto no Museu Smithsonian do Ar e do Espaço, localizado em Chantilly, Virgínia, nos arredores de Washington, Distrito de Colômbia. Este enorme complexo, com vários hangares repletos de aeronaves de todas as épocas, ônibus espaciais, foguetes e mísseis, está mais afastado do museu que a maioria dos turistas conhece, no centro da capital americana. Quando se completou o cinquentenário do lançamento da bomba sobre Hiroshima, houve uma série de polêmicas. Para alguns, o Enola não poderia ser exibido por uma questão de respeito. Ainda hoje, a besta alada continua tendo tantos fãs quanto detratores e sobrevoa a imaginação de muitos, às vezes como um sonho molhado, às vezes como um pesadelo. Paul Warfield Tibbett Jr. foi o comandante e o piloto do Enola Gay. O nome do bombardeiro foi escolhido pelo próprio Pete Tibbets, que o batizou com o nome de sua mãe, Enola Gay Hazard Tibbets. Após cumprir sua missão, Tibbets permaneceu no serviço e teve uma longa vida. Ele escreveu suas memórias e foi muito homenageado. Ele nunca expressou remorso por seu papel no lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima.
No entanto, o mesmo não aconteceu com Claude Hitterly, o piloto que comandou o Straight Flash, o avião de observação. A história dele se tornou muito conhecida. Claude Ederle foi dispensado da Força Aérea em 1947. Sua queda foi abrupta. A vida dele após a guerra seguiu um padrão. Detenções por delitos menores, trabalhos nos quais durava muito pouco, alguma internação de alguns dias para monitorar sua saúde mental. Depois desses dias no hospital, Ederle saía, conseguia um trabalho e o ciclo se repetia. Apenas aumentava a gravidade dos delitos cometidos e a duração das internações. No meio disso, divórcio, filhos que não queriam mais vê-lo, algumas tentativas fracassadas de suicídio. Naquela época, sua pregação antibelicista havia começado. Em muitos lugares do mundo, sua história era contada e suas declarações eram reproduzidas. Ele fora parte do horror, isso pesava em sua consciência. E claro, ele fazia o mundo saber disso. Vozes oficiais nos Estados Unidos e antigos companheiros do Corpo 509 de operações tentaram minimizar e desautorizar sua posição. Eles sustentaram que seus problemas mentais haviam começado antes da guerra. Outros falaram de ciúmes, de busca por protagonismo, de más decisões posteriores que os levaram a assumir o papel de vítima. Para muitos, o único erro de Italy foi se arrepender da sua participação relativamente inocente no brutal massacre. Há evidências suficientes de que seus contemporâneos estavam dispostos a honrá-lo pela sua participação no massacre. Mas quando ele demonstrou arrependimento, eles se voltaram contra ele, reconhecendo neste arrependimento a sua própria condenação pelo que havia feito com todas essas pessoas. O Jardim Jucaim, o mais antigo da cidade, estava a apenas 1,7 quilômetros do hipocentro da explosão. As pessoas chegaram ao jardim desesperadas por água. Chegavam descalços, a pele das costas também pendia, e arrastavam-na desde os calcanhares. A iniciativa Green Legacy Hiroshima, ou Legado Verde de Hiroshima, busca garantir que o sofrimento da cidade não seja apenas lembrado, mas que possa se transformar em motivo de esperança. O projeto envia para diferentes países do mundo sementes das árvores que sobreviveram à devastação da bomba atômica. Essas árvores são conhecidas no Japão como Hibaku, ou árvores que sobreviveram à explosão nuclear. Há cerca de 160 árvores sobreviventes em Hiroshima. Muitas foram transferidas e replantadas devido a obras de construção, e apenas cerca de 30 se encontram no mesmo lugar em que estavam quando a bomba explodiu. Mas não foram apenas as árvores que sobreviveram. A palavra japonesa hibakusha significa sobrevivente das bombas atômicas. Muitos daqueles que não morreram instantaneamente pelo impacto nuclear fizeram-no meses ou anos mais tarde devido a vários efeitos tardios da radioatividade em seus corpos. De acordo com a Lei de Assistência aos Sobreviventes de Bombas Atômicas de 1994, existem 3 categorias de hibakusha: aqueles expostos diretamente à bomba nuclear, aqueles que estavam dentro de um raio de 2 km de sua queda nas 2 semanas seguintes ao fato, e os hibakusha in útero, ou seja, aqueles que descendem das pessoas das categorias anteriores. Os hibakusha desenvolveram em muitos casos doenças resultantes da radiação, desde asma até tumores cancerígenos. O estigma de terem sido vítimas perdurou por muitos anos no Japão e no mundo, e há sobreviventes que afirmam senti-lo até hoje. Sob o medo de que os efeitos da radiação pudessem ser contagiosos, foi muito difícil para eles procurar emprego, casar-se, voltar a ter algo como uma vida normal. Os hibakusha foram acompanhados por décadas por cientistas americanos sem receber tratamento médico, a fim de não interferir nos efeitos reais da radiação. Com o tempo, no entanto, a abordagem da pesquisa mudou e os estudos resultaram em importantes avanços médicos relacionados à ligação entre a radiação e doenças como o câncer. Também foram úteis para conhecer qual é o limite radioativo que o ser humano pode suportar com finalidade médica. A contribuição dos hibakusha para a ciência foi enorme. A organização Hibakusha Stories reconhece Sadako Sasaki como a hibakusha mais famosa da história. Sasaki tinha 2 anos quando Hiroshima sofreu o ataque nuclear. Embora tenha sobrevivido, aos 12 anos contraiu leucemia, uma doença que naqueles anos estava crescendo entre os sobreviventes.
Internada por meses no Hospital da Cruz Vermelha Japonesa, contam que Sasaki compartilhava o quarto com uma jovem que lhe contou sobre a lenda tradicional das 1000 garças de origami. Segundo ela, qualquer um que fizesse 1000 garças de origami poderia fazer um pedido que se tornaria realidade. Há várias versões de quantas garças Sasaki conseguiu fazer. Em alguns casos ela não chega a 1000 e, em outros, supera amplamente o número. Em outubro, meses depois de ter sido diagnosticada, ela morreu. Sasaki foi enterrada com 1000 tsurus de origami feitos por suas colegas de classe. Sasaki hoje em dia é um ícone da luta dos Hibakusha e popularizou, é claro, a lenda dos 1000 tsurus como um símbolo desta luta pela vida em Hiroshima, que por mais que muitos não possam acreditar, hoje em dia é um lugar habitável. Como é possível que Hiroshima, que sofreu explosões nucleares tão devastadoras e enorme perda de vidas, seja agora uma cidade próspera e habitada, enquanto Chernobyl é um lugar desabitado e continuará assim talvez por milhares de anos? Bem, isso é algo que muitos se perguntam e tem uma resposta. A bomba Little Boy transportava 63 kg de urânio enriquecido. O reator número 4 de Chernobyl tinha cerca de 180 toneladas de combustível nuclear, do qual 2% era urânio puro. Quando o reator explodiu, estima-se que 7 toneladas de combustível nuclear foram liberadas. No total, o desastre emitiu 100 vezes mais radiação do que as bombas que caíram sobre Nagasaki e Hiroshima. Na bomba de Hiroshima, apenas cerca de 0,90 kg de urânio reagiram. Em Chernobyl, no entanto, cerca de 7 toneladas de combustível nuclear com enormes quantidades de partículas radioativas escaparam para a atmosfera. Quando o combustível nuclear derreteu, foram liberados isótopos radioativos que incluíam xenônio, iodo radioativo e césio. As duas bombas de Hiroshima e Nagasaki foram detonadas no ar, a centenas de metros acima da superfície da Terra. Como resultado, os depósitos radioativos foram dispersos pelo efeito da nuvem criada pela explosão. Em Chernobyl, no entanto, quando o reator número 4 derreteu na superfície, ocorreu uma ativação de nêutrons que fez com que a Terra se tornasse radioativa. Embora funcionem com base nos mesmos princípios, a detonação de uma bomba atômica e o colapso de uma usina nuclear são processos muito diferentes. A radiação inicial de um acidente nuclear pode ser muito menor do que a de uma bomba, mas seu tempo de vida é muito mais longo. Estima-se que passarão milhares de anos, tem-se falado em 20.000, para que a zona de exclusão de Chernobyl volte a ser habitável. Enquanto isso, em Hiroshima, as ruas se enchem diariamente de pessoas que mantêm uma memória muito forte sobre o incidente enquanto desenvolvem sua rotina. As pessoas trabalham, as crianças estudam. Esta é uma cidade como qualquer outra. Uma cidade com um passado muito trágico e uma visão muito dividida. Por exemplo, em relação a Einstein. Mas antes de abordar a história de Einstein, quero lembrá-los que, se quiserem conhecer em profundidade o que aconteceu em Chernobyl, convido-os a assistir ao vídeo sobre o dia em que houve uma explosão em Chernobyl, que está postado neste canal. Nesse vídeo, desenvolvemos o tema contando absolutamente toda a cronologia e os detalhes. Em julho de 1946, a revista Time publicou na capa uma ilustração do rosto de Einstein, com ao fundo a nuvem em forma de cogumelo produzida pelas explosões. No meio da fumaça se lê, E é igual a mc². O artigo diz que, teoricamente, Einstein foi o pai desta bomba atômica, porque graças à sua famosa equação tornou possível a fabricação desta arma nuclear. Para outros, no entanto, a relação não é tão clara. E é igual a mc² explica de onde vem a energia, mas não diz como fazer uma bomba atômica. Dito de outra forma, a famosa equação pode ajudar a entender por que as bombas atômicas funcionam, mas não diz especificamente como funcionam. A outra associação de Einstein com a bomba atômica foi a carta que ele enviou ao presidente Roosevelt em 1939, 6 anos antes dos bombardeios. A carta recomendava manter um contato permanente entre o governo e os físicos que investigavam o tema nuclear nos Estados Unidos, garantir os suprimentos de urânio, destinar fundos para trabalhos experimentais e buscar a cooperação de laboratórios industriais.
A carta em nenhum momento sugere a fabricação de uma bomba atômica, no entanto, alguns especialistas a consideram crucial. A carta mudou o curso da história ao impulsionar a participação do governo americano na pesquisa nuclear. Seja como for, o cientista declarou poucos meses antes de morrer, em 1955, que o ocorrido em Hiroshima foi devido a um erro seu. A um grande erro seu. O homem mais inteligente do mundo também foi o homem mais arrependido do mundo. Muitos consideram que a rendição relativamente rápida dos japoneses valida a decisão de Truman de recorrer às armas nucleares. Até então, os bombardeios da Força Aérea Americana já haviam causado mais mortes do que eventualmente provocariam os artefatos nucleares. Outros, no entanto, consideram injustificável o uso de armas ou estratégias que não discriminam entre combatentes ou civis. Sob essa perspectiva, Hiroshima foi sem dúvida um crime de guerra. O certo é que o surgimento das bombas atômicas mudou completamente a estrutura histórica dos confrontos internacionais. Em 1970 surgiu o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao qual hoje em dia todos os países aderiram, exceto Índia, Paquistão e Coreia do Norte, que possuem armas nucleares, e Israel, que se acredita possuí-las, mas nunca o reconheceram. O Museu da Paz de Hiroshima foi fundado como um local de comemoração no Parque da Paz em 1955, após o bombardeio atômico. O edifício principal foi planejado pelo arquiteto Kenzo Tange. A fundação do museu reúne objetos que lembram os incidentes e narrativas de experiências das vítimas e participa do movimento internacional pela paz. O museu não apenas expõe detalhadamente a catástrofe de 6 de agosto, mas também mostra informações sobre as armas atômicas no mundo. Em comparação com outro museu japonês, o Museu da Paz mostra uma visão diferente da história japonesa e faz uma crítica ao militarismo japonês. Um grupo de pesquisadores que trabalharam no Projeto Manhattan criou um boletim de cientistas atômicos para alertar sobre os perigos da energia nuclear e das armas de destruição em massa. Em 1947, implementaram o conceito de relógio do juízo final para destacar a urgência do assunto. Trata-se de uma ideia que diz que a humanidade está a minutos da meia-noite, onde meia-noite significa uma coisa muito simples, a destruição total de tudo que é vivo. O relógio do juízo final foi adiantado em janeiro de 2020, ficando a apenas 100 segundos para dar meia-noite. Sem dúvida, a experiência de Hiroshima nos colocou em uma corrida contra esse relógio. O ser humano poderá se salvar deste voraz instinto pela autodestruição? Ou todos nós acabaremos voando pelos ares no momento menos esperado? Terminamos aqui o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Convido vocês a deixarem recomendações de possíveis vídeos neste canal e também a explorarem este canal, porque tenho certeza de que vão encontrar muitos vídeos que ainda não viram e que vão interessar muito. Sem mais nada para dizer, me despeço. Meu nome é Magnum Efisto e isso foi tudo.